Atenção. Presta atenção. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, na parte B do versículo: Jovens, eu vos escolhi, vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Repita comigo: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não perdeu o controle, porque tudo está em suas mãos, Senhor. E nós não somos nada sem a tua presença. Nós não passamos de farrapos, de vermezinho de Abraão, mas quando nós estamos na tua presença e quando aceitamos você como nosso Senhor e Salvador, como centro da nossa vida, nós passamos a ser teus filhos e filhas. E isso é um privilégio, Senhor, para nós. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Sem ela não temos razão de viver, sem ela o Evangelho, sem ela a nossa caminhada não faz sentido, porque a tua palavra é o nosso alimento. Muito obrigado por ela, em nome de Jesus. Assente-se, queridos e queridas. Talvez o que eu deva falar aqui possa até de repente mudar o conceito que vocês têm do pastor de vocês. Talvez vocês possam não ter tanto afago comigo. Eu me sinto muito amado nessa igreja, principalmente pelos jovens. Mas eu, como servo de Deus, como profeta do Senhor, não posso calar minha boca diante de tantas coisas que nós temos visto e ouvido. Nós estamos vivendo, talvez, na nossa sociedade, um dos maiores desafios da nossa vida cristã, onde nós estamos sendo invadidos por uma tempestade de ideias e de conceitos completamente fora do padrão de Deus. E eu, como pastor de vocês, me sinto na obrigação de abrir os olhos de vocês para tudo que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento onde o eu, o ter, onde seja feita a minha vontade, não a vontade de Deus, dentro de um processo de egoísmo tão grande, queridos e queridas, nós estamos esquecendo a essência do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele fala de um processo chamado metanoia, significa mudança de mente. Eu tenho feito muito esse exercício de compreensão dessa palavra de Paulo. Quando ele abre o versículo 12 dizendo que nós devemos fazer o culto racional e apresentar o nosso corpo como sacrifício santo, agradável, e essa é a perfeita vontade do Senhor. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. E no 2 ele diz: agora, já que fosse transformado, transforma as pessoas pela mudança que houve em vossas mentes. O meu grande questionamento, talvez filosófico, é perguntar a Deus: será que houve transformação em nossa mente? Muitas pessoas falam que o Evangelho entra pelo coração. Eu vou discordar, queridos e queridas, porque o Evangelho entra pela compreensão. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E o coração do homem nos leva a tomar decisões emocionais e muitas vezes equivocadas diante da vida. Mas quando nós enxergamos, entendemos e compreendemos o Evangelho pela mudança que o Senhor causou em nossa mente, aí conseguimos perceber a grandeza do que é a vida e do que é a unidade da igreja. Nosso maior desafio nesses tempos, irmãos e irmãs, é andar na contramão de uma sociedade corrupta, perdida, e o caos da vida muitas vezes está invadindo a nossa igreja. E nós somos servos e servas do Senhor, escolhidos, como a Bíblia diz aqui na primeira carta de João: eu vos escrevi, ou seja, Deus, o próprio Deus, no punho do apóstolo João, dizendo: eu escolhi vocês porque vocês são fortes. Eu entendo que ser forte nos remete a grandes desafios, porque talvez os velhos não terão forças. Algumas mudanças que houve aqui no templo eu paguei um preço muito caro. Quando eu fui inventado de carregar esses bancos, eu percebi que não era mais aquele garoto de 20 anos. E passei uma semana no Voltarem. A coluna, eu sentava e ela não atendia mais o meu comando.
Na próxima vez eu disse, não chama garotada, chama jovens. Eu vou estar carregando isso. Josué também, não sei se ele passou pela mesma tribulação que eu passei. E aí a gente colocou o jovem para carregar e não, irmão. Vós, ele tem a força, sabe? Diga assim, eu tenho a força. Não é ninguém não. Vocês são servos e servas do Senhor, escolhidos para marcar essa geração. E para marcar uma geração nós precisamos ser diferentes. Não tem como marcar uma geração sendo fazendo as mesmas coisas. Nós estamos vivendo uma deturpação de valores, onde os pais fazem uma cama de casal para receber um namorado e se chover fica aqui, minha filha, é melhor estar aqui que está em segurança. E o governo irresponsável faz uma propaganda, use a camisinha. Está resolvido o problema. Mas a Bíblia diz que você tem que se guardar para você ser uma novidade para o seu marido. E às vezes a gente está entrando numa onda, sabe, achando que é normal. Isso é careta, meu irmão, minha irmã. A Bíblia não mudou, queridos. A Bíblia não mudou. Eu podia fazer um arrumadinho aqui com você para atrair mais gente. Fala, Deus. Mas não posso deixar de falar a verdade. E a verdade é que você tem que ser santo. Santa. Não tem como viver num mundo desse, vivendo as mesmas coisas, as mesmas paixões. Se você quer ser um jovem de Deus, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa olhar para dentro de você e saber a compreensão da sua vocação, que Deus chamou você para ser diferente. Quando Jesus chamou os discípulos, ele disse: olha, vocês vão ser discriminados, vocês vão ser rejeitados, vocês pisarão em serpentes, mas eu estarei convosco. Como na sua faculdade, como no seu trabalho você pode fazer a diferença, fazendo as mesmas coisas que os outros fazem, levado pelas mesmas paixões, querendo comprar o que as pessoas compram. Chega no shopping, tem uns R$2.000 e fica insistindo para o pai, coitado, com um salário muito comprar R$2.000 numa TV de tela plana daquela. Aí eu vou comprar um sapato para atender uma demanda que a sociedade impõe como uma pessoa se aceita. Eu quero te dizer que Jesus aceita você como você é. Ele pouco está interessado no que você veste. Ele pouco está interessado no que você aparenta para as pessoas, porque ele conhece o seu coração. Você tem que marcar a geração com um testemunho de vida, de compromisso com a sua igreja. Se você não ama a sua igreja, você não ama a Deus. Não adianta, irmãos, o tempo é outro. Não tem mais como arrumar, fazer esses arrumados para a igreja. Ou é a palavra do crente é sim, sim, não, não. Fora disso é procedência maligna. O Evangelho de Jesus é uma cruz ensanguentada. O Evangelho de Jesus é um preço para ser pago. É muito bom estar no meio de jovens, a euforia, mas eu quero convidar vocês a fazer uma vigília de oração, com essa mesma empolgação que vocês estavam aqui, com essa mesma vibração, um teatro que nos remeta a sentir que Deus está aqui dentro do culto de oração. Eu quero ver os músicos tocando com a mesma empolgação numa vigília depois de 1h da manhã. É isso que é o Evangelho. Essa empolgação de um hospital e dizer para aquelas pessoas sem esperança: olha, existe um Deus que pode tirar você daí. Isso é o Evangelho, queridos e queridas. É na faculdade, quando as pessoas começarem a chamar você para a droga, eles vão ter algo melhor para você. Vamos para a minha igreja. Garotas que estão namorando e os namorados ficam pedindo prova de amor, sabe? Prova de amor, me dê uma prova de amor, se entregue a mim. Quando vier as minhas ovelhas, quando alguém, seu namorado fizer isso, diga que o pastor tem uma prova de amor para ele. Manda vir para mim, que eu vou dar uma prova de amor lá no gabinete para ele. Uma prova bem bacana para ele. Já botei lá uns carocinhos de milho. Irmãos e irmãs, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos mudar a geração pela mudança que já houve em sua mente. Se não está mudando, sua mente não mudou. A sua mente precisa ser transformada. Não existe pecadinho, pecadão e pecado. Sabe o que você está fazendo aqui fora no princípio de Deus é pecado. Não adianta. Escuro, um poste. Serve de Deus namorando atrás de um poste.
Se eu pegar, eu boto para dentro. Em nome de Jesus. E os pais podem falar comigo. Namora em casa, crente namora em casa. Crente tem princípios, crente tem hora para chegar. Tá aí, cadê a Giana? Tem uma horinha para chegar. Se não chegar, eu ligo na hora. Não é minha filha, mas o pai disse: eu confio no senhor, pastor. Confia? Pronto, deixa comigo. Jamile, horinha, chega, tem que chegar na hora, meu irmão. Tem que chegar na hora. Eles vão agradecer a mim depois. Amém. Não adianta, filhos, obedeçam. É princípio, foi dito aqui. O princípio da sabedoria é a obediência. Lá, essa palavra está em Samuel, quando ele diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício sempre vai penalizar a sua vida. Não tem como viver nesse mundo. Você é convidado, meu querido e minha querida, você jovem, é convidado a andar na contramão. Você sempre vai estar na contramão dessa sociedade. Você sempre vai ser considerado diferente. O patinho feio, mas Jesus está preparando algo muito bom para você. Não se venda por qualquer migalha. Amém. Porque isso se passa, sabe, vai rápido. É muito rápido que vem na sua vida. As escolas que vocês estudam, seja marque ali, seja diferente, não faça as mesmas coisas que eles fazem. Você pode ser agradável, sem tá? Às vezes para ser aceito, nós estamos fazendo coisas que não estão em conta dos nossos princípios. Não precisa fazer isso para ser aceito, não precisa contar uma piadinha bonitinha, não precisa fazer uma dancinha sensual para entrar no grupo, porque o teu grupo, Deus já escolheu você, Deus já te chamou para o propósito. Não precisa ficar se vendendo, queridos. Você é muito precioso para Deus. E quando você está fazendo qualquer coisa, as pessoas olham: olha o evangelho, olha o irmão da igreja. É isso que eles vão falar de você. Prega o evangelho da forma que vocês acharem que é importante. Não precisa ser um evangelho convencional, um paletó, uma Bíblia. Talvez essa configuração esteja equivocada, mas prega o evangelho da forma que Deus te deu a oportunidade. Todo dia tem um jovem saindo de casa para usar o primeiro trago de maconha. Todo dia está saindo uma jovem de casa para ter sua primeira relação sexual. E você irá em conta essa pessoa e vai dizer: não precisa fazer isso, porque Deus tem melhor para você. Parece que para se afirmar na sociedade nós precisamos usar certas coisas. Meu irmão, minha irmã, no tempo que eu me convertia, 25, 23, 24 anos atrás, não existia esses modismos. Não existia meio termo no Evangelho. Olha, inferno e céu. Não tinha arrumadinho. Parece que estão criando uma nova possibilidade. Eu lembro que a igreja era fazendo terror mesmo comigo. O céu ou o inferno, não tem outro caminho, meu irmão. Não tem outra alternativa. Ou você é crente ou não é. Não tem mais como brincar de ser crente. Você jovem, assume um compromisso, não nega a sua fé. As pessoas estão muito mais interessadas no que você é do que no que você diz. Às vezes estamos falando de um Deus e o nosso comportamento está falando de Satanás. E as pessoas não vão te conhecer pelo que você diz, mas vão te conhecer pelo que você é. Seja luz, seja sal, dê sabor a esse mundo insosso, dê luz a esse mundo escuro, invada, jogue bomba no inferno, jogue os cabelos para tudo que é lado com o seu testemunho. Quando você fizer isso, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Meu irmão, minha irmã, você tem que chamar. Não abra mão da sua vocação. Deus está te chamando para fazer diferença no mundo perdido e corrupto, sem valores, uma sociedade perversa que perdeu os seus princípios. E ainda diz que o Brasil, Deus é brasileiro. É não, queridos. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil tem muitos deuses. Tem muito mamão, Deus de dinheiro, Deus de corrupção. Nosso Deus não, Ele não se mistura. A Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Eu estava lá com meus filhos no show de tarde, eu olhando aquela juventude. Fiquei ali aproximadamente umas 5 horas em pé, vendo ele cantando músicas lindas, belíssimas, a juventude extasiada, ovacionava. E quando chega no culto, a gente não tem a mesma motivação. Então é taça. Eu tenho que trazer taça para a igreja. Eu tenho taça Roberto, tenho Jorge Roberto. Vocês sabem. Se é esse o atrativo, querido, eu vou trazer taça. Vamos fazer uma campanha. Em vez de usar nada, babando o cachê dele, que é caro. Se é para ter motivação,
A sua motivação para estar aqui não é uma bela canção, não é uma mensagem que te levante, não é um pastor bonito que sei que sou. A tua motivação para estar aqui é a palavra do Senhor. Ele é o centro. As pessoas confundem: eu aceito Jesus como meu Salvador, né? Eu aceito, pastor. Mas esqueci um detalhe grande. Ele tem que ser Senhor, tem que ser Salvador e Senhor da sua vida. Ele só é Salvador. Então, se ele é Salvador, ele fica na inércia lá. E você aqui. Mas ele passa a ser Senhor da sua vida. As suas atitudes, os seus passos, a sua caminhada agora vive em harmonia com o Pai. E ele não habita em meio de pecados. Por onde é que você está andando, meu filho, minha filha? Será que Jesus pode entrar onde você entra? Será que Jesus pode participar do seu papo com o seu namorado? Será que ele tem um lugar na sua dimensão de relacionamento? Será que ele se encaixa? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Onde Deus está na sua vida? Em que escala de valores Ele está? Nós precisamos entender isso. Assuma um compromisso com a sua fé. Se você assume um compromisso com a sua fé, você assume um compromisso com a sua igreja. E você, consequentemente, estará assumindo um compromisso com Deus. Deus não se brinca, meu irmão. Pastor, nós estamos no tempo da graça. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, não se aproveite da graça para pecar. A graça é uma bênção, mas uma vida de santidade é a opção para você seguir a Deus. Não tem como se aproximar de quem é santo, irmãos e irmãs, sem ser santo. Kadosh, santidade, é possível ser. É possível. No mundo não, na presença de Deus sim. Se eu sou casado com a mesma mulher há 17 anos e só tenho ela como minha namorada e não tenho olho para ninguém, todo dia eu vejo ela como a minha princesa, é possível seguir a Deus. É possível viver com uma mulher só. Para o mundo não. Para o mundo, os conselhos que os psicanalistas e os psicólogos falam, sabe o que é? Que nós devemos, quando passamos os 15 anos de casar, é conseguir uma relação extraconjugal para apimentar a relação. E vai apimentar o inferno, você e os seus cabelos, porque eu escolhi obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus é importante, irmãos e irmãs. Às vezes a gente está abrindo mão de algumas coisas e achando que está perdendo. Eu quero te dizer que você não perdeu nada para estar aqui. Você acabou ganhando muita coisa. A gente pensa que perdeu tempo para ouvir uma mensagem, mas você não perdeu nada. Eu quero te dizer que muitas vezes, na área espiritual, Deus te deu livramentos hoje. Talvez você poderia ir para outro lugar, e naquele lugar, exatamente, haveria investida do inimigo contra você. Mas você escolheu estar na casa do Senhor. Então, irmãos e irmãs, você jovem, você queridos e queridas, você precisa tomar uma decisão diante de Deus. A partir disso que você está ouvindo, eu não estou muito interessado se você vai continuar me amando, como vocês dizem que amam, mas eu não posso deixar de dizer a palavra a vocês. Honre ao Senhor com a sua vida, leve Deus a sério, deixe de ser irresponsáveis com o Senhor, porque no lugar de Deus não há lugar para irresponsabilidade. Há lugar para jovens comprometidos com a palavra e com a verdade. Não conturbe o vosso pensamento com coisas que não edificam a sua vida. Eu tenho filhos e eu tenho ensinado a obedecer ao Senhor. E eles sabem o preço que a gente paga quando não obedece a Deus. O Dudu é inspiração para mim. O Dudu é fonte de renovo para o meu ministério. E quando eu cheguei aqui, eu já o conhecia antes de estar aqui nesse lugar. E eu sabia que Deus tinha feito uma obra muito grande na vida dele. E quando eu olho para o Dudu, eu me inspiro. Quem sabe um dia escrever um livro e eu, em algumas páginas, eu dedicar a ele. Pela perseverança da sua mãe, de acreditar que Deus é bom e que ainda que andemos em lugares que não foram bons para o Senhor, Deus é tão misericordioso que Ele está nos dando chances. Você está aqui porque Deus ainda dá chance para fazer as coisas certas. Então, meu querido e minha querida, não mude de direção, não mude de canal, não entre na mesma mão da sociedade. Pegue sua condução e vá na contramão. Nade contra a maré, mas não abra mão de Deus. Não abra mão do que Ele colocou para a sua vida. Não se perca, não se venda. Não abra mão dos seus valores, dos seus princípios. Não se negocie. O Evangelho, queridos, não tem como negociar. O Evangelho é cruz, é sacrifício.
escolhas nessa noite. Ou você leva Deus a sério, ou você não leva. E tem duas consequências. Quando a gente leva Deus a sério, a gente passa a viver um relacionamento com Ele. Quando a gente não leva Deus a sério, a gente vai andar nos lugares tortuosos, difíceis. Eu estou dizendo porque eu estou recebendo muitas pessoas, 3 pessoas já recebi, machucadas, feridas, porque se enganaram. Não se engane, a Bíblia é uma só. Amém. Não tem 2 Bíblias, a palavra é uma só. Ela pode ser preta, marrom, azul, mas a palavra do Senhor é uma só. E aqui tem palavra, irmãos. Aleluia. Tem parte verde. Você tem que escolher. Ou serve a Deus, ou serve ao engano. Não se venda por qualquer vento. Se aqui tem a palavra, não se venda a palavra. Essa exortação que eu quero trazer para você hoje. Quero provocar seu coração a pensar nisso. Não se venda por qualquer coisa. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Pergunta a pessoa que está perto de você se ela é forte. Se você é forte, você pode. Você consegue. Você é o melhor de Deus. Você é a obra-prima do Senhor. Sabe, você é tão importante, nós somos tão importantes. Porque Deus, quando lá no Gênesis, capítulo 1, Ele fez a terra. Ele falava, usava a palavra. Ele dizia assim, ó, haja céu, e acontecia. Ele dizia, haja terra, e acontecia. Ele haja o mar. Só com a palavra, quando Ele foi fazer você, Ele usou as mãos. Ele pegou você com as mãos para fazer. Aleluia. Esse nosso Deus é muito carinhoso, amoroso. Ele fez você com a mão e Ele disse que era muito bom. Aleluia. O Martin Luther King, se você entrasse no quarto dele aos 14, 15 anos, no tempo da repressão, no tempo do racismo, sabe, no tempo do apartheid, você olhava na parede do quarto dele, estava escrito, eu sou bom, porque Deus não fez porcaria. Olha só, isso é bom. Deus não fez você por acaso. Você não é fruto de uma evolução perdida nos sentimentos dos cientistas, nos campos filosóficos, quando as pessoas acham que você foi feito com uma explosão. Meu querido, minha querida, alguém te fez e Ele amou você primeiro. Você quando faz uma coisa por fazer, tudo bem, mas quando você faz com amor, com as suas próprias mãos. Eu queria convidar você, jovem, a vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Todos os jovens de Cristo, eu quero consagrar vocês, orar. E você precisa pedir perdão a Deus pelas suas falhas. Já fizemos isso.